Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma quarta, né? Para adorar e glorificar esse Deus, né? Que é grande, poderoso. Irmãos, eu queria, né? Trazer uma ministração nessa noite, palavra do Senhor. E eu queria começar perguntando para a igreja, quando dá aquela chuva, né? Tá aquele tempo, dá aquela chuva. Depois passa a chuva e vem o sol, o que aparece nas nuvens? Oh. Aparece o arco-íris, né? Tem algumas traduções da Bíblia que já aparece o nome arco-íris, mas a Bíblia retrata como arco do Senhor. Então, quando chove e aparece lá nas nuvens o arco-íris, essa foi uma promessa que o Senhor fez para Noé, tá? Não sei falar quantos anos atrás. E até hoje a gente vê que Deus ele é fiel, porque esse arco-íris foi posto no céu porque foi uma aliança que Deus fez com Noé. E eu queria falar nessa noite que essa aliança se estende até nós, se estende a nós hoje também. Porque quando nós olhamos para o céu, nós podemos glorificar o Senhor, dizer como Ele é grande, como Ele é fiel, por causa desse arco que aparece no céu. E por que, né, que o Senhor fez essa aliança com Noé? Se a gente começar a ler em Gênesis 6, a gente vai ver que estava tudo corrompido naquela época. O povo não queria saber de Deus. As pessoas não queriam saber de estar na presença de Deus. E Noé, ele era um servo do Senhor e ele fazia a diferença naquela época. E se a gente for reparar, é que nem hoje, né? Estamos nós aqui servindo ao Senhor e o mundo está aí, de mal a pior. Não querendo saber também de Deus, se afastando a cada dia de Deus. E nós sabemos que a tendência do homem que vive sem Deus é se corromper a cada dia mais, né? Mas no meio dessa situação tinha Noé. A Bíblia fala que ele era um homem justo, que ele andava com Deus. E é a comparação que eu faço com nós também nessa noite. No meio desse mundo corrompido, que a cada dia se corrompe mais, temos nós aqui para fazer a diferença, né? Para mostrar que somos diferentes, mostrar Jesus através de nós, mostrar para essas pessoas que Jesus os ama, que Jesus faz mudança nas nossas vidas, que Jesus quer resgatá-los, né, de lá desse mundo, dessa perdição. Então, a gente vê que é possível, meus irmãos, é achar graça, como Noé achou naquela época, achar graça diante de Deus no mundo que nós estamos vivendo hoje. No mundo que está, como eu disse, de mal a pior. Mas tem um detalhe bem fundamental na vida de Noé, né? O porquê que Noé teve esse destaque. A Bíblia fala em Gênesis 9:6 que Noé ele andava com Deus. Então, para ele ter sido um homem justo, para ele ter achado graça diante do Senhor, esse detalhe foi fundamental. Ele andava com Deus, e por ele andar com Deus, ele não se misturava com aquela turma, né? Ele não se misturava com aquele povo, e por isso ele achou graça diante de Deus. E eu fui pesquisar o que era andar com Deus. E no Google tá bem assim, ó. Andar com Deus significa ter um relacionamento íntimo e diário com Ele, baseado na fé, confiança, comunhão, obediência aos seus desígnios. É um estilo de vida que implica em alinhar a própria vontade com a vontade de Deus, ouvir a sua voz, conhecê-lo profundamente e manifestar sua santidade no mundo através de ações e motivações. Então, eu peguei exatamente como estava no Google e passei para cá. Então, se você colocar lá o que é andar com Deus, vai ter essa definição. Então, Noé, ele ia na contramão daquele povo. Ele escolheu, além de andar com Deus, ele escolheu viver com Deus. Só que a gente, quando olha assim, só tinha Noé no meio daquele mundo corrompido. Hoje, nós temos apoio, né? Nós temos uma igreja, nós temos família, nós temos grupos de orações. Mas naquela época, não. Era só Noé e sua família, né? Mas ele se manteve fiel. A Bíblia fala, vou pedir para a Pri colocar, Malaquias 3,18, que diz assim, que nós vamos ver a diferença, ó, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus.
E Noé se destacava porque ele servia a Deus e ele andava com Deus. E nessa noite, meus irmãos, eu faço um convite, né? Bora andar com Deus, bora andar juntinho com Deus, bora fazer a diferença como sal da terra e luz do mundo. E por Noé andar com Deus, Deus deu uma missão para ele. Nós sabemos que Noé teve, né, o desafio de construir a arca do Senhor. Então, Deus, por ele andar com Deus, por ele achar graça diante do Senhor deu instruções para ele, né? A gente consegue ver no verso 14 de Gênesis 6, a gente consegue ver que Deus instrui como que ele ia fazer essa arca. E mais uma vez, a gente vê um homem justo, que andava com Deus, obedecendo a Deus. E a gente vê que o Senhor fala, na primeira vez que o Senhor vai falar sobre a aliança que ele faria com Noé. Então, sobre o tema, que Deus só faz aliança com quem anda com ele, glória a Deus. Sobre esse tema, eu queria falar que essa foi a primeira aliança que Deus fez com o homem. Então, Noé obedeceu, além de andar com Deus, obedeceu a Deus no meio de, nem chovia naquela época. E o Senhor instruiu ele ali, falando que ia chover, que era para ele fazer aquela arca, entrar com a sua família, com os animais. E o Noé foi obedecendo. E o capítulo 6 de Gênesis fala assim, termina o verso 22 dizendo assim, Noé fez tudo quanto o Senhor lhe mandou. Então a gente via que Noé seguia tudo que Deus mandava, tudo que o Senhor falava, Noé seguia. E a gente vê também, em 2 Pedro 2,5, fala que Noé era pregoeiro. Então, por esse texto de 2 Pedro 2,5, a gente vê que Noé pregou para aquelas pessoas. Ele foi um apregoeiro, sabe? Apregoeiro, também pesquisei, fala assim que é aquele que fala com voz alta, com entonação. Então, eu imagino que ele falava, ei, estou fazendo a arca, vai chover, vocês vão morrer, vem para cá, se acheguem a Deus. Então, se a gente for ler Gênesis, a gente não tem essa percepção, mas quando a gente vai para Pedro, a gente vê que ele foi um apregoeiro da justiça. Então, aquelas pessoas foram avisadas. E é o nosso papel hoje também. A gente não fala, ei, Jesus está voltando. Ei, volte-se a Deus. Ei, bora andar com Deus. Ei, venha ter uma vida junto de Deus. A gente está fazendo isso também. E muitos não nos ouvem, né? Mas a gente não pode parar de falar, de anunciar que Jesus está voltando. Logo, logo a porta da arca vai ser fechada e ele vai vir nos buscar. E a gente vê que os sinais estão aí. Jesus, ele está voltando. E como foi nos dias de Noé, vai ser nos nossos dias também. Aí no capítulo 7, a gente vê Noé entrando na arca com a sua família. Depois de 7 dias que eles já estavam na arca, Deus enviou o dilúvio. Choveu 40 dias, 40 noites. E no verso 12, fala que o tempo total que eles ficaram... no verso 24, o tempo total que eles ficaram na arca foi 150 dias. Né? Muitas vezes a gente pensa que só foi esse tempo de 40 dias e 40 noites, que foi o tempo da chuva, não. Mas Noé teve que esperar as águas baixar, aí ele envia o corvo, depois envia o pombo, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas depois os irmãos dão uma lida para saber se as águas baixaram, para eles poderem saírem da arca. No capítulo 8, verso 16, Noé sai da arca com a sua família e os animais. E eu pergunto mais uma vez, você sabe qual que foi a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca? Noé, ele teve que recomeçar. E ele recomeçou da melhor forma, porque ele fez um altar e ofereceu um sacrifício ao Senhor. Então, Noé passou todo esse período na arca. Quando ele sai, eu acho que se fosse um de nós, eu ia, deixa eu ver como que ficou o mundo, deixa eu olhar ali, deixa eu ver como ficou. Não, Noé sai, ele monta ali um altar e ele oferece um sacrifício ao Senhor. Então, mais uma vez, eu imagino que Noé estava ali, Senhor, vou recomeçar, mas eu vou recomeçar com o Senhor, agora é um mundo novo, né? Então, assim, está nas tuas mãos. E é isso que nós temos que fazer a cada dia, irmãos. Se entregar, porque eles passaram pelaquela tempestade, a tempestade passou e ele continuou adorando, continuou servindo.
E a gente vê que ele abençoou, né, os seus filhos, ele disse frutificar, multiplicar e encher a terra, né? Então, como Noé, a gente deve fazer também a diferença. Depois que todo mundo passa por tempestade, não tem o que fazer, não vamos murmurar, não vamos reclamar. Dói, com certeza dói. Mas vamos continuar adorando, porque se a gente passou da tempestade, vamos seguir adorando e glorificando o nome do Senhor. Porque nós temos que seguir confiando e acreditando que o Senhor cuida da gente. E a promessa dele vai se cumprir. Porque Deus não falou quanto tempo eles iam ficar na arca. Deus falou o tempo da chuva. Mas não falou quanto tempo eles iam ficar na arca. E eles ficaram 150 dias. É muito tempo, né? É muito tempo dentro da arca. Aí que nós entramos, aí que eu quero ler com os irmãos, em Gênesis 9:9. Onde Deus efetivamente estabelece a aliança com Noé. E isso que eu quero enfatizar nessa noite, a aliança de Deus para com os que andam com Ele. Então, Deus tem aliança com aqueles que andam com Ele. Vamos ler, então? Diz assim: a partir de agora, estabeleço a minha aliança com vocês, com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os animais de rebanho, os animais selvagens, ou seja, todos os que saíram da arca com vocês, todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais haverá um dilúvio que ceife toda forma de vida. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, por todas as futuras gerações. O meu arco que pus nas nuvens, que será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todo tipo de ser vivo. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser vivo que habita a terra. Concluindo, Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Como eu disse, o Senhor estabeleceu uma aliança com Noé porque ele andava com Deus. Essa foi a primeira aliança que Deus fez com o homem. E quem está envolvido, né, nessa aliança? A aliança foi feita a Noé, a seus filhos e a toda a descendência e todos os seres vivos que estavam na arca. Mas, como eu disse, essa aliança se estende até nós. A Bíblia fala para gerações futuras. E nós estamos aqui. E quando a gente vê o arco-íris, o arco do Senhor lá no céu, a gente lembra dessa promessa que o Senhor fez. O que foi prometido? Que nunca mais haveria um dilúvio para destruir a terra e toda a vida que nela há. O sinal é o arco-íris nas nuvens. E esse arco era um sinal visível. Então Deus poderia só ter falado para Noé: ó, Noé, eu nunca mais vou destruir a terra, né, com água e tal. E bastava. Mas não. Deus estabeleceu uma aliança visível com Noé. Então Deus falou para Noé: ó, toda vez que você vê o arco-íris lá, você vai se lembrar, e eu também vou me lembrar da promessa que eu fiz a você. Então, essa promessa está sendo mantida, irmãos, até hoje. A promessa se renova a cada tempestade. Então, vem a tempestade, depois sai o arco, e a gente glorifica ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se mantém fiel desde sempre. Então, depois da tempestade, Deus nos lembra da sua fidelidade, do seu pacto eterno de nos proteger. O arco-íris, ele surge a cada tempestade. Ele também representa, né, a esperança, a renovação, a paz que Deus oferece após os momentos difíceis. Então, eu acredito que também não foi tão fácil eles ficarem lá na arca, né? Como eu disse, eles passaram pela tempestade, saíram, e depois o Senhor estabeleceu essa aliança. E é a mesma coisa com a gente. A gente passa por tempestade, passa por dificuldades, mas a gente sabe que o Senhor está olhando por nós.
E assim, eu espero de verdade que quando vocês verem o arco-íris, vocês olhem de outra forma. Acreditando nas promessas do Senhor, acreditando que Deus tem aliança com quem anda com Ele. Confiando, mais uma vez, que depois da tempestade Ele está cuidando da gente. Noé, ele foi um privilegiado, né? Porque ele teve, como eu disse, uma aliança visível. A nossa, pode ser que não seja, né? Visível como a de Noé. Mas, mesmo assim, o Senhor tem uma promessa individual para cada um. Essa promessa que Deus fez a Noé se estende até hoje para nós. Mas Deus tem uma aliança com cada um de nós, individual. Então, Ele tem uma aliança comigo, tem com o Chifre, tem com cada um de vocês. Cada um de nós temos uma aliança com o Senhor, uma aliança particular com o Senhor. E eu queria, né, concluir dizendo, meus irmãos, que Deus ele é muito fiel mesmo. Ele continua fiel em nossas vidas. O arco-íris mostra que depois da tempestade, das dificuldades, a promessa de Deus se mantém em pé. Ele cumpre com o que prometeu desde sempre. Mas Deus tem o seu tempo certo de cumprir sua promessa, né? Ele chega na hora certa, jamais o Senhor vai chegar atrasado. Mas também tem muitas promessas que dependem de nós, depende da nossa conduta para essa promessa se cumprir. Então, meus irmãos, que nós possamos seguir confiando, acreditando que na hora certa Deus vai cumprir essa promessa. E pela fé nós cremos, né, que essa promessa se renova a cada dia. Depois de passarmos pela tempestade, sabemos que a promessa está de pé, porque a gente já passou pela tempestade. Então, passamos por ela, a promessa está ali, de pé. Nós lembramos que nós temos uma promessa. Então, assim, nós aprendemos que vale a pena andar com Deus. Vale a pena estar na presença do Senhor. Ele se faz fiel a cada dia na aliança que Ele fez conosco. Então, meus irmãos, saia daqui confiando. Eu não estou aqui para falar assim, sabe aquela promessa que Deus fez para você há tanto tempo, vai se cumprir daqui tantos dias. Não sei, não tenho esse poder, Deus não me revelou nada. Nesse sentido, não. Mas eu posso dizer assim, que no tempo certo o Senhor vai cumprir. No tempo certo, o Senhor vai realizar o desejo no nosso coração segundo a vontade dEle, que sempre a vontade dEle é a melhor. E nós temos essa aliança com o Senhor, meus irmãos. Nós temos essa aliança com Deus. E a cada dia, como eu disse, quando sair lá o arco-íris, que a gente possa crer que o Senhor ele é fiel e Ele cumpre a sua promessa. Nem existe mais. E o arco-íris aparece lá. E a gente consegue glorificar o Senhor por causa dessa promessa que Ele fez lá. Então, vale a pena andar com o Senhor, vale a pena estar na presença do Senhor e vale a pena seguir confiando nessa aliança e na promessa, que na hora certa o Senhor vai cumprir, segundo a vontade dEle. Amém? Para encerrar, cantar um louvor, né? Deus de aliança, glória a Deus. Os irmãos ficam de pé.